Muito bem, nesta hora eu quero desde já agradecer você que vai participar comigo desse pequeno estudo, dessa reflexão sobre o reino de Deus. Nesta hora eu quero muito conversar com você e quero que você que quer aprender sobre o reino do céu, o que às vezes não entende ou às vezes não compreende, eu venho me esforçar para que possa abrir a sua compreensão nesses minutos que se seguem do reino de Deus. Lembre, o reino de Deus. Fica difícil para nós aprender sobre o reino de Deus num país democrático, um país onde as pessoas não têm ideia do que é rei, do que um rei faz, e vai ficando cada vez mais difícil para nós, porque nós estamos muito distante desse sistema de rei, né? O sistema monárquico, um sistema onde as pessoas não conhecem praticamente. Algumas pessoas leem a Bíblia e pegam passagens bíblicas, por exemplo, de vitórias, de bênção e tal, mas não analisa como era o sistema, os reinos de Israel, como eles comandavam e a que países de fato ou nação aquele rei pertencia, né? Se você analisar, em todo Israel, os reis deveriam obedecer à sua nação de origem, a nação celestial, porque acima desses reis existe o rei dos reis, o senhor dos senhores, e muitas das vezes, quando o rei esquecia a sua nação, esquecia de fato quem era o seu senhor, né? Porque senhor significa que é ser dono da pessoa, ser dono de tudo, isso é senhor. Mas para você entender sobre rei, como funciona, né, até mesmo nessa grande movimentação de falar em línguas estranhas, que houve uma confusão muito grande sobre isso, muitos escândalos ainda estão acontecendo nas igrejas por causa disso, por falta da compreensão das línguas estranhas, né? A igreja em si não soube transmitir vamos botar assim, para os colonos do mundo, né, do que o rei do céu veio fazer aqui. Falar colono, você talvez escandaliza e dizer, olha, colonos é uma colônia, a terra é uma colônia. Eu vou fazer você entender melhor. Por exemplo, você que está no Brasil sabe muito bem, algumas, ou se não a grande maioria sabe, que o rei de Portugal enviou os seus emissários, os seus colonizadores, para colonizar o Brasil na época. Eu imagino, se você pensar comigo, quando esses colonizadores chegaram nas praias brasileiras, que se depararam com umas novas criaturas, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes. Então imagino que você possa pensar que ao descerem desses navios, as outras criaturas não queriam se aproximar dela. Por exemplo, os índios que aqui moravam e eram donos da terra e eram os naturais. Imagine que eles ouviam os portugueses falando uma fala que eles nunca teriam visto, nunca viu, não sabiam o que queria dizer com isso.
Imagine que quando eles avançaram na colonização e pegaram as primeiras criaturas à força, e eles falavam e eles não entendiam também. Então a fala, ela foi eliminada durante esse período, porque ela não tinha sentido, a fala, porque os portugueses falavam portugueses e os índios falavam indígena, e não tinha ninguém que traduzisse a fala. Então a fala ficou sem sentido. Então, como é que foi feito então as primeiras colonização? Os primeiros colonos foram sendo conquistados através de atitudes, de presentes, de trocas de coisas, e era línguas então natural deles, dos dois, entendia. Um entregava uma coisa, ele entendia que aquela coisa era boa, e o outro entregava outra coisa e entendia que aquela coisa era boa. Essa era a fala. Essa é a fala de quem quer colonizar. Inclusive a Bíblia diz que se uma mulher precisa ganhar seu marido, eu vou botar o nome colonizar, por favor, me entenda, eu estou falando de reino. Se uma mulher quer colonizar o seu esposo, o que ela faz? Ela ganha com atitudes e não com fala, porque a sua fala é estranha para ele, ele não vai compreender. E assim é a nossa família. Por isso que Jesus diz: olha, vocês sereis minhas testemunhas, porque o testemunho ganha as pessoas, eles veem o que nós fazemos, e eles aprendem o que fazemos, mas eles não vão entender a nossa língua. Por quê? Porque a nossa língua é a da nossa pátria natural, do céu. Então os portugueses trouxeram para o Brasil, para você entender, eles trouxeram o que, gente? Eles trouxeram a sua cultura, os seus costumes, as suas línguas. Dá para acompanhar? E quando o rei viu que aqui já poderia se formar a sua colônia, colonizada pelo português, ele enviou o seu príncipe. O seu príncipe tinha autoridade e poder sobre essa colônia, porque foi o rei que implantou aqui. E assim, durante todo o tempo de terra, o Senhor Deus, ele veio tentando mostrar isso para a humanidade, que ele é Senhor, Rei do céu e da terra. Mas tinha um dominador na terra, um outro sistema monarca, reinado, que era o diabo, e ele governava a terra, e era necessário essa terra ser conquistada e tirar a coroa do seu reino. E no caso, a morte de Jesus fez isso. Ele assumiu todo o comando e todo o poder na terra e no céu. Passou a ser rei e senhor. Então toda a terra e sua plenitude pertence ao Senhor. Quando os portugueses tentaram fazer as mesmas coisas, com o tempo o que aconteceu, pessoal? Com o tempo aconteceu que as pessoas colonizadas, que usavam já os seus costumes do céu, a língua do céu, ou seja, a língua de Portugal, os costumes de Portugal, já quando essas pessoas estavam já habituadas, eles rebelaram-se e se tornaram independente de Portugal. Acontece que ninguém na terra pode se rebelar o suficiente para se tornar independente do reino do céu. Isso é a prova, você vai ver no Velho Testamento, de quando reis tentavam dizer que Senhor não era mais o seu Senhor, ele mandava os profetas para mostrar que ele era rei, Senhor, ele era o dono daqui. Então não consegue fazer isso. Então, bispo, o que é falar em línguas estranhas? Simples.
Se você é do reino do céu, colonizado pelo reino do céu, pelos colonizadores que ficaram, os santos profetas, os apóstolos, os irmãos do passado, nós fomos sendo criados na sua cultura, como seus filhos, fomos adotados. Então é natural que eu fale em línguas estranhas, porque eu falo a língua do meu Senhor. Mas se eu te pergunto, você entenderia se eu falasse em línguas? Bom, isso aconteceu também em Portugal, ou seja, no tempo da colônia dos portugueses. O que aconteceu, bispo? Aconteceu que eles pegaram os índios primeiro, ensinaram as suas línguas para ele, e eles então começaram a falar em línguas estranhas, ou seja, para os outros índios, eles falavam também uma língua que não era conhecida para eles, mas agora eles sabiam a língua portuguesa e sabiam a língua dos índios. Então quando eles iam pegar outros índios, os índios conversavam, o índio já colonizado traduzia para o português o que aquele índio queria falar, aquele chefe, aquela aldeia, quem quer que seja. Normal, natural isso. Então é natural que eu e você, como colônia, como parte do reino do céu, falamos em línguas estranhas. Isso não quer dizer nada mesmo. Falar em línguas estranhas é apenas uma maneira que você se identifica com o seu país. Se você chegar nos Estados Unidos, se você chegar na Espanha, se você chegar na Índia, se você chegar no Japão e falar português, isso caracteriza você como alguém de uma nação diferente. Mas se não tiver intérprete lá, quem vai entender o que você fala? Então precisava de um intérprete. Isso poderia acontecer na igreja, de alguém falar em línguas estranhas, e isso em 1 Coríntios 14, versículo 2, isso é uma pessoa falando com Deus, e Deus falando com a pessoa, e às vezes nessa pessoa que fala, sabe o que está acontecendo, porque isso é só entre espíritos, espírito do homem com o espírito do Senhor. Então veja só, mas pode acontecer de alguém do lado já ter aprendido como interpretar. Então, muito bem, eu estou falando em línguas estranhas para a igreja, e quero dizer para a igreja que o Senhor está para voltar, o seu rei, o seu Senhor, e Ele precisa nos encontrar fazendo o que Ele nos deixou para fazer. Você está me entendendo? Então o intérprete vai dizer para a igreja essa revelação importante, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Mas língua serve somente para isso. A missão dos irmãos, a ordem expressa por Jesus Cristo, no capítulo 1 de Atos, versículo 4, é que eles não se retirassem de Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era a colônia do céu, conquistada, colonizada, implantada, porém estava se dizendo ser independente. Eles precisavam de novos emissários, de novos colonizadores, e eles aguardassem, porque não adiantaria sair de Jerusalém ou para qualquer outro canto sem receber primeiro o que o rei tinha lhe dado, um cajado, o poder. Ele disse: não saia de Jerusalém, não saia daí, se reúna aí, aguarde vir do céu o poder de Deus. Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo. E esse poder vai fazer com que você faça a diferença, você vai fazer com que as pessoas se convertam ao reino, ou seja, se entenda ao reino do céu. Aleluias. Entende? Eu quero comparar Portugal e tudo e tal, para que você entenda o que você é, para que você foi chamado. Você foi chamado para pregar a palavra, a dizer